do Marcelo Fernandes, que é um dos grandes responsáveis pela mudança de postura do Santos Futebol Clube, que vem agora de 3 vitórias seguidas, resultado esse que nenhum outro técnico na gestão Andrés Rueda havia conseguido, e não só o resultado, mas a forma como o Santos tem conquistado as vitórias, a forma de jogar muito mais intensa, um time atacando, né, do jeito que a gente estava habituado a ver num passado e que recentemente a gente não teve mais a oportunidade de ver. Antes a gente via um time amedrontado, um time que só se defendia, mal treinado, que não tinha jogadas ensaiadas. E de repente a gente vê a chegada do Marcelo Fernandes e ele conseguindo fazer com que jogadores que já estavam encostados, que muitas vezes já não passavam para os torcedores a ideia de que poderiam render mais alguma coisa pelo Santos, e de repente a gente vê o Santos renascendo das cinzas e com jogadores atuando muito bem, e jogadores que até então eram muito criticados e que sofriam uma pressão muito grande, cada vez maior, porque o Santos não conseguia jogar e aqueles que passaram pelo comando técnico do Santos não conseguiam extrair o melhor desses jogadores, não conseguiam ter uma visão tática que pudesse fazer com que esses jogadores que nós temos pudessem desempenhar um melhor futebol. Então esse conteúdo de hoje ele vai falar sobre a importância do Marcelo Fernandes, da chegada, da manutenção do Marcelo Fernandes e de mais alguns que foram responsáveis por manter esse treinador pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. Essas e outras informações vocês ficam sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe, para que vocês possam estar bem informados e atualizados, com notícias diárias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Nesse momento, o grande responsável pela mudança de postura do Santos e por esses 9 pontos conquistados em 3 jogos, 3 vitórias consecutivas, de forma sólida contra Bahia, Vasco da Gama e Palmeiras, times que estavam embaixo e no topo da tabela, é o Marcelo Fernandes. Ele é o grande responsável por essa situação, por esse momento do Santos. O Marcelo Fernandes sofreu uma desconfiança no início. A própria diretoria santista não garantia que o técnico seria o técnico efetivado. Ele ficou naquele primeiro jogo contra o Bahia, mas não havia um consenso da diretoria de que ele continuaria como técnico. Aí o Santos ganha num jogo importantíssimo fora de casa, contra um Bahia que no jogo anterior havia goleado com a chegada do Rogério Ceni. Acredito que a maioria dos torcedores, e eu me incluo nessa, que a gente não acreditava que o Santos pudesse sair com uma vitória devido aos péssimos resultados que estavam acontecendo nesse histórico do Campeonato Brasileiro, com a passagem de diversos treinadores, por erro, por falha da diretoria atual, da gestão Andrés Rueda, que contratou mal tantos profissionais ao longo da sua gestão para gerenciar o Santos, quanto os profissionais para comandar o time. Foram escolhas muito equivocadas, de filosofia de trabalho que não combinam com o Santos, e que muitas vezes se utilizava a desculpa de que o Santos não sabia atacar mais, ele não tinha característica, ele não tinha jogadores que pudessem exercer uma função tática
né, um esquema tático que o Santos pudesse ser um pouco mais efetivo, pudesse atacar um pouco mais, pressionar um pouco mais o adversário. Então, com essa ideia, a gestão Rueda foi contratando treinadores de um nível muito ruim, ou com uma filosofia que não se encaixava com o Santos. E principalmente porque o time precisava pontuar, precisava melhorar seu desempenho, porque não conseguia chutar gol, não conseguia finalizar, e era um saco de pancada da maioria dos times. Porque jogava e a única certeza que a gente tinha que ia perder ou empatar. Principalmente perder. Pela forma como o Santos jogava. Já estava sendo difícil a gente assistir o jogo do Santos, era muito difícil. Era mais fácil você dormir durante o jogo, porque o jogo era muito ruim, né? Então o torcedor ele foi perdendo as esperanças. Um erro da gestão Rueda foi ter mandado embora o próprio Marcelo Fernandes, lá atrás. Né? Ter mandado ele embora da comissão técnica fixa, e o Santos perdeu ali uma referência, um treinador que tinha vestiário, né, que sabia lidar com os jogadores, que já estava no Santos há muito tempo. Por isso a importância de você ter uma gestão que consegue ter uma visão, né, mais profissional, que consegue entender esses detalhes que são importantíssimos e que naquele momento, né, ele foi mandado embora, né, alguns acharam ruim e tudo, mas não foi aquele pensamento, aquele sentimento, nossa, aqui pode prejudicar bastante o Santos, como prejudicou. Tanto é que a própria gestão Rueda, por pressão, né, de alguns dirigentes do próprio Santos, de algumas outras alas políticas, como o próprio Marcelo Teixeira, ex-presidente, candidato novamente à presidência do Santos nessa próxima eleição, pressionou, né, para que o Marcelo Fernandes pudesse voltar para o Santos. Entre outros, né, entre outras pessoas que também pressionaram para que o Santos recontratasse, porque sabia que ele tinha um vestiário, que tinha que haver tinha que ter novamente um profissional que pudesse unir esses atletas, sabiam da convivência que ele tinha com o Soteldo, então foi um dos motivos também para poder fazer com que o Soteldo entrasse nos eixos. Como agora está jogando, a gente percebe, né, que por ideias, né, por ações ruins, o Santos estava perdendo o seu próprio ativo, o Soteldo estava afastado. Só que o Santos estava sem o seu melhor jogador. E desvalorizando, porque tinha acabado de comprar o atleta. Então, você punir o clube através do afastamento do melhor jogador, já está punindo o clube. Você não está punindo o jogador. Tem várias formas de você punir o jogador e fazer ele jogar. E com a chegada do Marcelo Fernandes, o Soteldo entrou nos eixos de novo. Tem essas situações que o pessoal reclama, de firula, que para mim ele está certíssimo em fazer, ele foi a vítima, né, e não o algoz, mas ele está nos eixos agora, está jogando bem, está se empenhando nos treinos, como o próprio Marcelo Fernandes falou na coletiva. Então era fácil, só que o Santos tomou decisões erradas porque tinha profissionais também que não tinham identidade com o clube, que se continuassem iam afundar o Santos a ponto do Santos ser rebaixado. E aí, né, aí a gente tem que reconhecer que foi um acerto da gestão Rueda, apesar do erro de ter mandado embora o Marcelo Fernandes, de ter o recontratado como técnico da comissão interna fixa do Santos. Foi uma primeira atitude acertada. Aí veio o Diego Aguirre na sequência, que seria o treinador. Um péssimo treinador. Se ele continuasse, o Santos com certeza seria rebaixado, porque ele estava inventando, né? Estava colocando atletas fora de sua posição que não gostavam de atuar daquela maneira, e que a gente viu uma queda brusca de futebol, que foi o caso do próprio Jean Lucas, porque não por culpa dele, mas porque ele estava atuando numa função que não era dele. Então o Diego Aguirre começou a inventar demais, os jogadores não assimilaram,
O Santos teve um desempenho que estava sendo ainda pior, o que mais assustava, né? Porque estava pior do que os outros que aqui estavam. E aí ele foi mandado embora. Como o Marcelo Fernandes é da comissão interna, né, fixa do Santos, da comissão técnica fixa, ele foi momentaneamente colocado como treinador do Santos. E aí a gente pôde ver, desde a sua chegada até a sua efetivação nessas 3 partidas, uma mudança completa de postura do Santos. E aí a gente tem que reconhecer, e a diretoria tem que reconhecer, e aqueles profissionais do futebol tem que reconhecer, não só do Santos, é que muitas vezes você fazer o que é simples, às vezes é melhor do que você inventar. Muitas vezes a diretoria pensa, eu vou trazer um nome de peso para poder fazer com que a pressão diminua sobre o presidente, para que a torcida abrace. É bacana você trazer um profissional de peso, mas nem sempre você trazer esse profissional de peso vai resolver o problema, por uma série de fatores. Uma delas é que, primeiro, quando você tem um profissional como Marcelo Fernandes, que está no Santos há tantos anos, ele aprendeu com os principais técnicos. Ele aprendeu com o Muricy Ramalho, ele aprendeu com diversos outros treinadores que passaram pelo Santos. Cada um com a sua filosofia, cada um com a sua ideia de jogo, cada um trazendo às vezes um conhecimento diferente, ele foi absorvendo tudo isso. Ele aprendeu muito com o Carille, do qual, né, o Carille que é um grande amigo do Marcelo Fernandes. O Marcelo Fernandes, como ele mesmo disse, ele nunca tentou passar por cima de ninguém. Sempre fez o seu trabalho. Quando muitos diziam que ele queria o lugar do treinador. Mas ele sempre fez o seu trabalho sem passar por cima, sem, né, plantar notícias para tentar derrubar, não. Porque ele ama o Santos, ele é santista. Né? Ele tem vínculo com o Santos. Então, às vezes, você trazer profissionais que têm essa identidade, você vai ter pelo menos uma pessoa que vai se dedicar ao máximo, porque ela quer ver o Santos onde ela merece. Não quer ver o Santos numa situação difícil. Porque se o Santos fica numa situação difícil, rebaixado, o profissional vai embora e acabou, entra outro. Mas esse profissional que ama o Santos, que veste a camisa do Santos verdadeiramente, e que vai dar a sua vida pelo Santos, ele tem que ser reconhecido. E o Marcelo Fernandes, ele aprendeu muito com esses treinadores, ele tem demonstrado isso. Visão de jogo. É um treinador que tem demonstrado que tem muito conhecimento, gols que o Santos tem feito de jogadas ensaiadas que a gente não via mais no Santos. A gente não via mais o Santos fazer gol de escanteio. Então a gente viu uma mudança de postura muito grande. E aí você tem que reconhecer um técnico de qualidade quando ele consegue trabalhar com o que ele tem na mão. O Marcelo Fernandes não pôde escolher nenhum desses atletas. Ele está trabalhando com o que ele tem na mão, só que ele está pegando a característica de cada jogador e conseguindo fazer com que extraia o melhor dele. Quem poderia imaginar que o Lucas Braga iria se destacar tanto como ala direita, sendo que ele é um jogador ofensivo e está se destacando? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar que o Lucas Braga, que até pouco tempo atrás a maioria dos torcedores estavam pedindo a sua saída, agora pedem a sua permanência, porque acertou a ala direita do Santos. O Dodô, que chegou muito criticado, não conseguia jogar bem. O Marcelo Fernandes entendeu uma forma dele jogar que ele não se desgastasse tanto e que ele pudesse proteger bem a defesa. O Marcelo Fernandes colocou o Kevson, agora que é titular. Até contra o Palmeiras, quando muitos falavam que poderia ser um risco colocar contra o Palmeiras, ele colocou e jogou bem, porque está conseguindo dar força para o atleta e ele tem uma proteção nesse esquema tático do Santos. Tanto a proteção que o Lucas Braga está tendo, porque os dois zagueiros protegem os alas. Quem poderia imaginar? O Lucas Lima, que ainda oscila, tendo atuações melhores. O Jean Lucas cresceu pra caramba, a gente já sabia que era um grande atleta, mas estava sendo colocado numa posição errada, foi colocado numa posição correta. O próprio Marcelo Fernandes chamou ele de canto quando assumiu o Santos e falou: em que posição você quer atuar? Eu quero atuar na minha posição de origem, que é jogando como um 8.
e está jogando demais. Aí agora a gente tem outras opções que a gente não tinha, e aí a gente tem que reconhecer. Apesar da péssima gestão de Andrés Rueda, né, que foi uma das piores da história do Santos, a gente tem que reconhecer que, apesar de toda a pressão, né, que surtiu efeito, porque sabia que a equipe ia cair se não tivesse uma mudança, fez diversas contratações nessa última janela, de forma tardia, jogadores que precisavam de tempo para se recuperar, e estão começando a aparecer só agora, mas o Santos fez contratações importantíssimas. Trouxe o general, o Rincon, que mudou, né, esse meio de campo do Santos. É um líder, joga muito bem, joga para frente, ótima marcação, jogador de 8 anos atuando na Europa e que veio pela primeira vez para o futebol brasileiro, jogava em times italianos, dentre os clubes que ele atuou. Muito bom atleta, apesar dos seus 35 anos, e mudou esse meio campo do Santos. Uma das principais contratações do Santos. Aí a gente tem o Morelos, que fez uma partida muito boa, ainda fora de ritmo de jogo, um jogador muito inteligente, visão de jogo, vai acrescentar muito para esse time do Santos, mas muito mesmo. E futuramente, quando o Marcos Leonardo não estiver, vai atuar na sua posição de origem, que é na posição do Marcos Leonardo, e com certeza vai fazer muitos gols. É muito bom jogador. Aí a gente teve o Silveira, que a gente já estava até acreditando que ele já ia embora. E não ia nem poder estrear. O Marcelo Fernandes coloca ele num dos jogos mais difíceis do Santos, contra o Palmeiras, contra o todo-poderoso Palmeiras, e o Silveira faz uma ótima partida. Foi o primeiro jogo, jogou poucos minutos, mas jogou muito bem, deu passe para o gol ainda. É mais uma surpresa, é um jogador que com certeza vai ter mais oportunidade, porque foi colocado numa fogueira, num jogo difícil, e deu resultado, tanto ele quanto o Morelos. Então são ótimas opções. O Furt entrou muito bem, sempre que entra muito bem. Outra ótima contratação do Santos. Tem características de ficar mais na área, é uma outra característica. Tem que ter jogadores, né? Tem que ter um meio participativo, que cria jogadas, ou que cruza bolas na área, ou que a bola possa chegar nele, para ele poder fazer, mas é um grande jogador. Então o Santos hoje tem opções que ele não tinha na primeira janela, e além de tudo isso, ele tem um técnico que ele não tinha e que não teve desde o início da gestão. Então, o Marcelo Fernandes é o grande responsável por esse momento do Santos. O Santos tem que agradecer, né, por ter esse profissional no Santos e começar a pensar. Se ele continuar tendo esse bom desempenho até o final do Campeonato Paulista, não vale a pena continuar com o Marcelo Fernandes? Porque tem gente, não, ele vai ser só tampão. Se ele tiver um desempenho que a gente não viu o Santos ter, tem os jogadores na mão e ainda vai poder escolher outros jogadores no começo da janela, vai ter a chegada do Pituca, o Santos não pode começar bem mais forte, bem mais encorpado para um Campeonato Paulista que veio de vexame desde o início da era Rueda? Eu acho que pode ser muito interessante, se ele continuar tendo um bom desempenho, manter ele. Continuar a ser o treinador para o ano que vem. Porque o Santos está dando uma esperança nesses 3 jogos, apesar de serem só 3 jogos, que a gente já não tinha desde o início da gestão Rueda e que agora a gente está começando a ter. Então a gente não pode tomar decisões equivocadas. Se ele está indo bem, se ele tiver até o final do Campeonato Brasileiro indo muito bem, salvou o Santos, tem que ser coroado, tem que ser premiado com a permanência. E aí a gente vê com mais tempo se o Santos ainda vai melhorar ainda mais e vai ter um desempenho melhor do que os que ele teve no Campeonato Paulista nos passados, que ele brigou para não cair, o que é um vexame. E além disso, para finalizar, um outro responsável que foi divulgado pelo Ademir Quintino no programa de domingo, que ele acabou apresentando, é que o Marcelo Teixeira foi um dos responsáveis pela permanência do Marcelo Fernandes. Foi ele um dos responsáveis pela permanência, porque tinha uma pressão para ele sair, para vir Luxemburgo, para vir outros técnicos. E ele fez uma pressão. Então é também um dos responsáveis. E a gente tem que reconhecer também que a própria gestão Rueda, independente de quem pressionou para ficar ou não, aceitou. Então a gente tem que também, pelo menos nessa situação, nessa escolha,
falar que foi uma boa atitude da gestão do Rueda, que acabou aceitando a efetivação do Marcelo Fernandes, pelo menos até o final do ano. E vamos acompanhar agora o restante, né, do campeonato. A gente espera que o Santos continue tendo bons desempenhos, pode tropeçar no caminho, mas quem sabe aí o Santos ainda consegue almejar até algo mais que a gente já nem esperava no restante desse campeonato brasileiro. Mas o mérito é do Marcelo Fernandes, né, que tem grande responsabilidade por esse momento e por essa mudança do Santos Futebol Clube. E logicamente, além dos atletas que puderam entender o que ele passou, né, ele tem os atletas na mão e realmente estão muito satisfeitos com o treinador do Santos. Tá certo, pessoal? Então é isso, fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.